Você já tentou de tudo para fazer o seu bebê parar de chorar? Você já tentou a sua voz, já tentou o seu toque, colo, seguiu direitinho a hierarquia da calma que eu já ensinei para vocês aqui nos vídeos atrás, mas nada funciona? E aí, o que fazer? Hoje eu vou conversar com você, um papo de amiga, sobre uma coisa muito importante: a nossa intolerância ao choro. Sem culpa, só acolhimento. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? O meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta do sono familiar. E antes de qualquer coisa, já dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Bom, algumas de vocês já devem ter visto um vídeo que eu fiz aqui há um tempo atrás sobre a hierarquia da calma. É o que eu oriento principalmente para bebezinhos mais novos, que é basicamente, se o seu bebê está bem alimentado, não está com cocô, não está com xixi, tá tudo bem, tá tudo em ordem, e ele chora porque ele quer o seu aconchego, ele quer o seu colo, ele quer de novo o peito para voltar a dormir, porque ele já pode ter sim alguma associação de sono. Eu oriento nesse vídeo, né, basicamente, você primeiro entrar no quarto e tentar acalmá-lo com a sua voz. Não dando certo, você tenta acalmá-lo com o seu toque, dando tapinhas, colocando a sua mão firme em cima dele. Se não der certo o toque, você então pega no colo, e aí pode embalar ou só pegar no colo. E aí, depois de tudo, se nada resolver, então eu falo, então amamente o seu bebê, né? Essa hierarquia da calma. Eu indico para bebês menores, porque os bebezinhos menores estão assim mais sem associações, porque os bebês menores não têm tantas associações e isso já treina o nosso olhar, os nossos ouvidos, né, e o nosso modo de lidar com o nosso bebê, né? Se primeiramente, antes de já dar o peito, a gente oferece um outro conforto, depois outro, a gente ensina esse bebê e a gente também aprende que não é só o peito, né, que não é só o embalo, o único conforto que existe na Terra. E isso facilita também para outros cuidadores. Basicamente, a hierarquia da calma é isso. Só que tem bebês que são resistentes, resilientes e não param de chorar mesmo fazendo a hierarquia da calma. Muitas pessoas me relatam que às vezes a hierarquia da calma está piorando a situação. E é neste vídeo que eu vou falar sobre isso com você. Mas primeiro, eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu sentimento quando o seu bebê tá chorando na madrugada e parece que nada funciona a não ser que você dê o peito novamente. O tópico número 1 que eu quero falar com vocês é que a gente precisa entender o choro. O choro do bebê é uma forma de comunicação. Eu diria que é uma das únicas formas de comunicação do seu bebê. Ele não consegue falar, ele não consegue se coçar, ele não consegue virar de lado, ele não consegue trocar sua própria fralda, ele não consegue se alimentar sozinho. A voz dele, o falar dele é o choro. Então, se ele está com algum desconforto, é normal que ele chore para te chamar. E não necessariamente esse choro deve ser calado de imediato. Porque quando a gente tem uma opinião para dar, quando a gente tem um desconforto que a gente está falando e está comentando com alguém sobre algo que a gente não gostou, a gente não precisa ser calada imediatamente. A gente precisa ser acolhida, amparada, entendida. O bebê, muitas vezes, como nós, na hora de falar, né, quando a gente tá com alguma coisa engasgado aqui na garganta, a gente precisa falar, né, pra pessoa que pode fazer alguma coisa, ou simplesmente pelo fato de reclamar. O bebê também, ele usa o choro dele para descarregar todas as emoções dele. É como uma forma de regular as emoções. Ele precisa do choro para se autorregular. É normal que ele chore, é esperado que ele chore. Então, primeiro de tudo, entenda o choro do seu bebê. O choro é a voz dele, é a comunicação dele. Não tente calar o choro dele imediatamente. Tente entender o choro dele. Tente se familiarizar com o choro dele. O choro dele é a voz dele, né? E entenda que ele chora não só por chorar, ele chora para descarregar e regular um pouco as emoções dele, que isso também é uma forma de desenvolvimento emocional. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o reforço positivo. Se toda vez que o seu bebê chora,
Você dá o peito para ele, e o peito é algo que vai fazer ele parar de chorar imediatamente, e é algo que ele também gosta, é algo positivo, então esse comportamento de chorar vai ser sempre reforçado por essa recompensa que é, no caso, o peito, ou o colo, ou o embalo. Então, quando o bebê chora e imediatamente a gente já dá o conforto que a gente sabe que ele logo vai parar de chorar, que é um conforto que a gente sabe que ele gosta, então essa recompensa está reforçando esse comportamento de chorar. Então, tão logo ele se sinta minimamente desconfortável com qualquer outra coisa, ele sabe que se ele começar a chorar, logo você vai dar o peito. E isso não é maldade do bebê, isso não é uma pirraça que ele está fazendo. Isso também faz parte do aprendizado emocional. Isso também é neurociência. Então, primeiro temos que entender como que a gente está lidando com o choro do nosso bebê. A gente está querendo interromper imediatamente ou a gente está acolhendo esse choro? A gente está entendendo esse choro? A questão aqui é: você está reforçando o comportamento de chorar ou você está acolhendo as emoções do seu bebê, deixando que ele se desenvolva emocionalmente? Se você ainda não fez, dá um like nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos de valor para as famílias que precisam. Agora eu vou ter uma conversa sincera com você. Acolher não é deixar chorando sozinho no berço. Acolher é você estar ao lado do seu bebê no momento do choro, é você estar ali para ele. Até mesmo quando o bebê é pequeno. Quando é recém-nascido, é muito comum que você perceba: nossa, esse bebê só dorme, nossa, que bonzinho, nossa, ele dorme tão bem. Mas depois que passa um mês, principalmente 2 meses, você percebe que mesmo o bebê sendo novinho, ele começa às vezes a ficar resistente àquilo que você habitualmente já fazia, e agora ele não responde mais tão bem, ele não deita e já dorme. Você precisa aí começar a introduzir, se já não começou, rituais, rotina, ambiente, né? E começar a fazer essa hierarquia da calma e às vezes, por que não? Até mesmo com 2, 3 meses, se você sabe que o seu bebê está bem alimentado, não está com fralda suja, até mesmo acolher o choro do seu bebê, estando ali do lado dele. Quantas vezes eu fiz com a minha filha Lulu? Ela tinha problema de refluxo, então eu enchia bastante a barriguinha dela, eu dava mamar para ela, eu dava peito para ela quando ela acordava, eu dava os 2 seios, e antes dela ir dormir de novo nas janelas, depois das janelas de tempo acordado, eu dava de novo os 2 peitos. Quando eu colocava ela no berço, muitas vezes ela acordava logo em seguida ou nem dormia, começava a chorar, isso é normal. Eu tentava com voz, tentava com o toque, tentava com o colo, e eu via que ela, mesmo com 2, 3 meses, queria o peito. Mas o peito naquele momento não era a melhor alternativa para ela, para a vida dela, para a saúde dela. Porque ela já estava golfando, ela já estava cheia, eu sentia que ela já estava cheia. Não era cólica, não era fome, não era fralda suja, era simplesmente o reforço de que eu vou chorar mais um pouquinho para ver se a minha mãe me dá o que eu quero, que querendo ou não é muito gostoso. Mas ela não entende que isso vai causar mais indigestão nela, vai causar mais refluxo nela. E eu entendo isso, eu entendia isso e eu sabia o que era bom para minha filha naquele momento. Então, algumas vezes sim, eu peguei a Lulu, até mesmo com o Luiz Miguel pequenininho, com 2, 3, 4 meses, tendo a certeza que eles estavam, né, com as suas necessidades básicas todas atendidas, e acolhi o choro deles, tava tudo bem. Tá tudo bem chorar no colo da mamãe, a mamãe tá aqui pra você, eu tô aqui com você, tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele parava de chorar, e assim que ele parava de chorar, eu com calma, tranquilidade, devolvia ele no berço. E assim é uma repetição contínua, dia após dia, conforme nossas emoções estiverem boas, para que aquele bebê internalize que esse é um novo conforto também prazeroso que a gente vai dar para ele agora nesse momento. É o conforto do acolhimento, é o conforto da sua presença e da sua atenção. Esses dias eu vi um stories de uma moça que tá com um bebezinho recém-nascido. Recém-nascido não, já tinha um mês mais ou menos. E o neném começou a chorar no carro, né?
E ela pegou, saiu do carro, que ela já estava sentada esperando só o marido dela voltar. Ela saiu do carro, abriu a porta de trás, tirou o bebezinho né, o suporte do bebê conforto e ficou assim, balançando o bebê no braço, sabe? E aí o bebê parou de chorar. É claro que o bebê vai parar de chorar com esses balanços, esses momentos, esses movimentos repetitivos. O bebê ele gosta de repetição, de previsibilidade. Movimento, ritmo é previsibilidade para o seu bebê. É claro que ele vai parar de chorar imediatamente. Só que aí é que eu quero que você pense comigo. O problema não é o choro do seu bebê. O problema é o seu sentimento em relação ao choro. O que você sente quando o seu bebê chora? Esses dias eu tava vendo um comentário de um médico numa postagem de telas, né, de que não pode telas para as crianças e tudo, e que hoje, né, os pais estão acostumando muito as crianças com celular na mão, com tablet. E aí eu acho que era um psiquiatra, escreveu assim, ou um pediatra, não sei, escreveu assim: a mãe me disse no consultório, doutor, eu sinto que o choro dela me rasga por dentro e eu começo a ficar estressada, histérica. E a única coisa que eu posso fazer para acalmar ela é dar o celular na mão dela. Qual é o sentimento que você tem quando seu bebê começa a chorar? Por que eu sinto isso? De onde vem? Qual que é a raiz dessa minha emoção? Será que quando eu era pequena eu chorava demais e eu não era acolhida? Será que o choro... vocês têm que desbloquear esse sentimento dentro de vocês para entender qual que é a raiz desse sentimento. E entender, como eu falei no começo, que o choro não é uma coisa desesperadora, não tem que ser desesperador. Ainda é claro que momentos como cólica, né, dores, que a gente realmente não tem o que fazer com o nosso bebê, é desesperador sim. Mas tem momentos que a gente sabe que aquele choro é somente para ele receber o que ele já sabe que é gostoso e que ele gostaria de receber, mesmo que não seja o momento para aquilo, como por exemplo o peito, o colo, o embalo. E aí o que ele precisa receber? Outro conforto, o seu acolhimento. Só que para isso você precisa entender o que você sente quando o seu bebê chora. E qual que é a sua resposta imediata para isso? Será que não está na hora de você respirar, de você se localizar e de você estar ali presente? Às vezes a gente está tão exausta com essa maternidade tão sobrecarregada, que tá um caos, que a gente se sabota oferecendo o conforto mais fácil. É aí que inicialmente, quando o bebê é pequeno, a gente já oferece o peito, porque é mais fácil, a gente tá tão cansado. Mas aí a gente vê que isso é um tiro no pé, que isso a criança vai levar para a vida, como a regulação emocional dela é o peito da minha mãe. E aí você vai ver uma criança com 3 anos e meio, 4 anos, sim, é possível, porque não melhora, só piora. Uma criança de 3, 4 anos que precisa ainda do seu peito para dormir, que precisa ainda da sua presença ali para pegar no sono, que precisa do seu embalo, do seu colo. Eu sei que muitas vezes é a gente que precisa ser acolhida. A gente só dá o que tá mais fácil ali, o que tá mais disponível, porque a gente quer que aquele choro cesse, porque a gente tá exausta, a gente precisa de carinho, a gente precisa de afago, a gente precisa de atenção. Só que eu sinto em te dizer que se você não tomar essa decisão agora, que é o momento perfeito, mais tarde só vai piorar. Porque esse bebê vai ficando cada vez mais resistente. E uma hora que a sua dor for tão grande, maior do que a sua exaustão, então você vai agir. Só que quanto mais tarde a gente espera para agir, mais difícil fica continuar quando a gente começa a lidar com as primeiras dificuldades de introduzir uma autonomia de sono na vida do bebê. Então pensa nisso. Se o seu bebê não melhora nem com a hierarquia da calma, você tem que voltar um passo e pensar: eu tô respirando? Você tá respirando? Você tá presente ou você tá só no piloto automático? Tá tentando calar o choro ou tá acolhendo as emoções do seu bebê? As respostas não estão em uma técnica X ou um método validado. Curso de sono nenhum vai te ensinar isso. É você que precisa entender qual que é o seu desconforto e o que você sente quando o seu bebê chora. Porque antes de tudo, nós precisamos estar ali com amor, consistência, decisão
e presença. Mas também não adianta viver acolhendo o desconforto, viver acolhendo o choro do seu bebê, se na realidade a sua vida, a sua casa, a sua maternidade está um caos. Antes de qualquer acolhimento de choro, você primeiro precisa colocar ordem na sua casa. E é por isso que eu fiz para você esse vídeo aqui.